Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Cassandro e vou guiar vocês no estudo da disciplina de Eclesiologia, a doutrina da Igreja. Agradeço a oportunidade do pastor Germano, é uma grande responsabilidade falar para vocês aqui. E eu espero que nessas próximas 4 semanas o Espírito de Deus possa falar conosco, possa nos instruir na importância dessa doutrina tão fundamental, tão básica, mas tão combatida nos dias de hoje. Tá legal? Vamos lá? Meus irmãos, nas próximas 4 semanas nós teremos 4 aulas de Eclesiologia. Ao longo dessas 4 semanas nós estudaremos, a partir de hoje, a doutrina da Igreja. Na próxima semana, o papel da Igreja. Na terceira aula, o governo da Igreja. E na quarta aula, o ministério da Igreja. A disciplina de Eclesiologia é uma disciplina bastante ampla. Então nós não conseguimos tratar todas as suas nuances nestes 4 encontros. Contudo, o objetivo é a gente trazer uma visão geral disso, para que em um momento posterior a gente possa aprofundar isso, né? Quem sabe um seminário, quem sabe específico sobre o tema, quem sabe você, até mesmo fazendo suas pesquisas individuais, consiga nutrir um desejo maior pelo conhecimento dessa especificidade dessa disciplina. Tá ok? O que eu vou utilizar como bibliografia para esse tema? Eu trago aqui para vocês 2 materiais, são 3 materiais, na verdade, que eu utilizei como bibliografia. O primeiro deles é um material que me foi enviado pelo pastor Germano, de um conteúdo muito bom, bastante denso, que é um curso de capacitação ministerial. E os 2 outros materiais que eu utilizo de apoio nas minhas aulas, na minha comunidade, e aqui é a Doutrina Sistemática de Millard Erickson e o Manual de Teologia Sistemática de Wayne Grudem. São 2 pessoas, 2 pastores, 2 teólogos batistas, que tem bastante a nos oferecer nessa disciplina, bem como qualquer outra disciplina que afeta nosso dia a dia na cristandade. Tá ok, meus queridos? Então hoje, a nossa primeira aula é a aula de natureza da igreja. Nós vamos falar sobre a natureza da igreja. Meus queridos, por que é importante a gente tratar do tema da eclesiologia? Nós temos a fundação da Igreja de Cristo, tal qual nós conhecemos nos dias de hoje, estabelecida pelo próprio Senhor Jesus no Novo Testamento. Nós temos um panorama bem claro disso no diálogo que Cristo tem com Pedro, onde Cristo fala que Ele é a rocha sobre o qual será estabelecida a Igreja de Cristo e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós temos aí o Senhor Jesus anunciando a criação deste elemento novo chamado Igreja. Tá? Nós temos desde a fundação dessa Igreja Satanás lutando veementemente contra a sua instituição. Satanás lutando pela destruição desta igreja. Porque a igreja, nada mais nada menos, nós vamos ver no final dessa aula, algumas metáforas que a Bíblia nos apresenta para a igreja. E a igreja é nada mais nada menos do que a noiva de Cristo. Do que aquela pessoa que o Senhor Jesus escolheu amar e depositou nela o seu amor e a sua salvação. Portanto, ela é, ao mesmo tempo que ela é o alvo do amor de Cristo, ela é o alvo do ódio de Satanás. Então, em todos esses 2000 anos de existência da igreja, Satanás tem combatido veementemente contra a igreja. E nós temos visto ataques de todos os lados, ataques pela própria política, ataques vindo de pessoas que se enfureceram contra uma igreja e por conta disso eles atacam toda a igreja, pessoas que desanimaram, que se entristeceram. Mas eu espero que nestas aulas, o teu amor pela igreja possa aflorar. Além de compreender a importância da instituição igreja, o teu amor pela igreja de Cristo possa aumentar. Você possa amar mais a sua comunidade, independente de qual seja ela. Você possa amar mais essa comunidade, ter o desejo de ser ativo, de ser presente nessa comunidade, fazer parte literalmente desse corpo sagrado do Senhor Jesus. Então vamos lá? Primeiro ponto aqui, nós vamos para a definição bíblico e etimológica da expressão igreja, para a gente compreender, para a gente conseguir avançar numa uniformidade de pensamentos. Portanto, eclesiologia, que é a doutrina da igreja que nós vamos estudar, ela é formada de 2 palavrinhas, tá? Da palavra eclesia e da palavra logia, ou logia. Você já conhece a palavra logia de outras disciplinas. A disciplina de pneumatologia, que eu lecionei aqui também, nós lembramos dessa definição etimológica dela. Então, assim, a logia vem de estudo, de doutrina, né? E a palavra que nova para nós neste momento é a palavra eclesia, ou eclésia, que significa chamado ou convocado. Chamado para fora ou convocado para fora. Aí você pensa assim, poxa, mas como assim chamado para fora e convocado para fora? Se nós somos uma comunidade que vive no mundo, este é o cerne da expressão.
uma vez que todos nós vivemos que essa comunidade, ela vem do mundo, ela é chamada para fora desse cosmos sem Deus, esse cosmos que excluiu Deus das suas relações. Então nós somos chamados para fora deste ambiente, para compor este povo escolhido de Deus, que nós vamos detalhar em alguns momentos da nossa aula agora, tá? A mesma expressão eclesia era a expressão utilizada no ambiente da Grécia Antiga. Era a assembleia da democracia, era onde as pessoas se reuniam para debater os destinos do povo, as políticas públicas. Então esse era também chamado de assembleia, tá ok? Logia, doutrina, estudo. Disso tudo nós temos as expressões que chegaram até nós. Hoje nós chamamos isso de quê? De igreja. Essa igreja vem da expressão em inglês church, que é uma derivação da expressão alemã Kirche. Essa expressão alemã deriva justamente do grego kyriakos, que significa pertencentes ao Senhor. Então nós não somos apenas uma assembleia grega que debate questões sociais. Nós somos pessoas que pertencem ao Senhor e nos agrupamos, nos reunimos nesta comunidade a qual chamamos igreja. Tá ok? Então essa expressão deve ser entendida à luz do termo eclesia, que para nós define o nosso contexto de igreja. Então, a expressão igreja, no nosso entendimento, é essa comunidade religiosa, esse agrupamento religioso com a finalidade de glorificar a Deus e tornar o seu nome conhecido. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, versículos 1 e 2, ele nos diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Então Paulo essa expressão no coração do apóstolo não era mais desconhecida. Essa assembleia de pessoas que se reúnem com objetivos não apenas terrenos, políticos, sociais, mas com objetivos religiosos, não religiosos no contexto que a gente compreende, mas do religare, né, daquele de se restabelecer novamente essa união, essa conformidade com Deus. Então, o Novo Testamento nos traz a expressão igreja como um agrupamento de pessoas, como pessoas, tá ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da natureza da igreja. Então a natureza da igreja é a comunidade dos verdadeiros cristãos em todas as épocas. A primeira característica que eu trago para vocês na natureza da igreja é essa: a comunidade dos verdadeiros cristãos em todas as épocas. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando do período do Novo Testamento? Sim, porque a igreja se formou nesse período. A igreja que nós vemos hoje se formou a partir do Novo Testamento. Jesus anunciando a Pedro que ele estabeleceria a sua igreja, essa igreja sendo consolidada na descida do Espírito Santo em Jerusalém, conforme narrado em Atos 2, e essa igreja sendo expandida. A primeira igreja de Jerusalém, as pessoas são ali convertidos, no Atos as pessoas começam a viajar, começam a voltar para suas cidades, começam a estabelecer pequenas comunidades, inicialmente na sua casa, as comunidades crescem e se transformam em igrejas. Contudo, todas as pessoas salvas pelo nosso Senhor Jesus Cristo em todos os tempos fazem parte deste grupo maior, a qual também chamamos Igreja de Cristo. Nós vamos ver daqui a pouco a diferença de igreja visível e invisível. Embora pessoas como Abraão, Isaac e Jacó tenham vivido num período pré-eclesial, antes do estabelecimento de igreja, antes de falarmos da Igreja de Cristo, conforme Cristo anunciou no Novo Testamento, eles fazem parte dessa comunidade maior, dessa igreja invisível de Cristo. Essa igreja eterna de Cristo, esse corpo sagrado do Senhor Jesus. Então a primeira característica, a primeira natureza da igreja é isso, que é uma comunidade dos verdadeiros cristãos de todas as épocas, antes de nós, conosco e dos que virão através de nós, ou a partir de nós. E aí nós temos Paulo falando aos Efésios. Então ele diz que Cristo amou quem? A igreja, e entregou-se por ela. Então a gente vê a intenção e a forma do apóstolo Paulo demonstrar que o amor de Cristo foi depositado sobre este povo, sobre esse grupo a qual nós chamamos igreja. Essa igreja foi construída pelo próprio Senhor Jesus Cristo, conforme a narrativa de Mateus 16, 18. Ele diz: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O Senhor Jesus já estabelece que essa igreja é dele, é uma propriedade dele. Isso nos dá segurança em sabermos que uma vez que nós somos do nosso Senhor Jesus, resgatados por ele, somos propriedade dele, razão pela qual ninguém há de nos abater da sua mão. Isso a nós traz segurança. Mas, vamos lá.
Segundo, a igreja é composta por todos aqueles que são verdadeiramente salvos. Significa dizer para nós que nem todos aqueles que fazem parte dos nossos cultos, da nossa liturgia, são efetivamente igreja de Cristo. Significa dizer que nem todos aqueles que fazem parte da nossa comunidade de fé, da nossa igreja local, que tem o seu nome no rol de membros, recebido em uma assembleia, ou recebido através do batismo, por aclamação, por transferência, significa dizer que nem todos esses fazem parte da igreja de Cristo. Apenas aqueles que são verdadeiramente salvos. Quando nós recebemos membros da nossa comunidade, a gente não consegue aferir a sua salvação, saber se essa pessoa é de fato salva ou não. Nós sabemos que ela cumpre os rituais, que ela cumpriu os rituais terrenos, os sacramentos estabelecidos, as ordenanças estabelecidas pelas Escrituras, batismo, ceia do Senhor. Isso nos compete, não compete a nós julgar a salvação, mas a Cristo compete. Então Cristo sabe de fato quem são aqueles. E a Escritura traz para nós que a igreja é composta dos que são verdadeiramente salvos. A igreja é composta por todo aquele por quem Cristo morreu. O Senhor Jesus Cristo, na sua morte, ele já havia eleito as pessoas que seriam salvas por ele, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tanto aquelas que viveram no período pré-Novo Testamento, no período do Antigo Testamento, quanto aqueles que vieram depois. Significa dizer que, inclusive, aqueles que foram salvos no ambiente do Antigo Testamento foram salvos pela graça de Cristo e fazem parte da Igreja de Cristo nos dias de hoje. Olha lá, Atos 7,38. Lucas está aqui falando de um tempo anterior à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, do tempo que as pessoas ainda viviam nos seus tabernáculos, que as pessoas ainda trafegavam pelo deserto, ainda tinha uma liturgia que obscurecida, que apenas apontava para o Salvador, mas não tinha clareza nisso. E ele diz assim: ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. O Lucas, ele já aponta para o Antigo Testamento, para aquela unidade de pessoas do Antigo Testamento, como o quê? Como congregação. Congregação é outro nome que nós chamamos de igreja, não é isso? Só que costumeiramente nós chamamos congregação a igreja menor, né? Existe a igreja mãe, a igreja sede, e as demais igrejas menores nós costumamos chamar de congregação. Não é esse o contexto que Lucas está tratando aqui. Ele está usando congregação como um sinônimo para igreja. Aquele agrupamento de pessoas no Antigo Testamento que se reuniam no deserto, que estavam numa tenda, a quem o anjo veio e lhes falou, Lucas está dizendo que essas pessoas eram sim a igreja do Senhor. A segunda natureza que eu apresento para vocês da igreja de Cristo é a natureza invisível, contudo visível. E a Bíblia nos apresenta essas duas naturezas da igreja. Vamos ver? Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 19, ele nos diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. O que Paulo está nos ensinando? Está ensinando a Timóteo e, por consequência, nos ensinando aqui? Que o verdadeiro salvo em Cristo Jesus é alguém cujo Espírito de Deus conhece, conhecido por Deus. Significa que nós não sabemos especificamente quem são aqueles que são salvos. Você entende porque o próprio Senhor Jesus nos diz que nós não devemos separar o joio do trigo, que o joio deve crescer junto com o trigo, que aprove ao crescimento de ambas as ervas juntas? E por que a gente não pode fazer isso? Porque a gente corre o risco de, ao extrair o joio, levar o trigo junto. O Pai vai fazer isso no dia. É atribuição do Senhor fazer essa separação. Então o Senhor conhece aqueles que de fato lhe pertencem. Esses fazem parte da igreja invisível de Cristo. A igreja que nós não conseguimos ver. Nós vemos um agrupamento de pessoas, os irmãos com quem nós compartilhamos os nossos cultos, a nossa vida, as nossas experiências. Mas a igreja invisível de Cristo é conhecida pelo Senhor, não apenas por nós. Outra expressão lá de Hebreus: a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Mais uma vez, esses primogênitos, esses salvos em Cristo Jesus, não têm o seu nome rotulado ou escrito no rol de membros das nossas igrejas. Aqui nós temos pessoas que se agrupam. Para a glória de Deus, nós esperamos que a grande maioria dessas façam parte tenham o seu nome também escrito no livro da vida, no livro dos céus. Contudo, a salvação, o nome dos que estão salvos estão escritos no livro do Senhor e não exclusivamente nos nossos livros de registro eclesial. Tá? Isso pertence ao Senhor. A igreja, portanto, é invisível
A igreja visível é aquela igreja que Deus vê. Não é aquela igreja que nós vemos. A igreja visível do Senhor é aquela que Deus vê. Que Ele olha do seu alto e sublime trono em todo o mundo e consegue contemplar quem faz parte desta igreja invisível. É a igreja como Deus a vê. Aqui uma citação, Lutero e Calvino enfatizavam o aspecto invisível da igreja, em contraste à premissa católica romana. Qual é essa premissa católica romana? De que a igreja do Senhor Jesus Cristo era a igreja visível, a igreja católica apostólica romana, que ela era a expressão visível e única da igreja do Senhor Jesus. Calvino e Lutero discordam plenamente disso, e eles enfatizam o fato que a igreja invisível não está tão somente dentro da igreja católica apostólica romana, como defendia-se, mas ela está espalhada por toda a extensão da terra. E ela é conhecida apenas por Deus. A igreja visível é a igreja como os cristãos a vê. A igreja visível de Cristo é aquela que nós temos acesso, aquela que visualmente nós conseguimos contemplar. É aquela que nós julgamos fazermos parte, é aquela que nós julgamos estarmos inseridos, é aquela que nós temos irmãos, é aquela que tem nomes, é aquela que se chama batista, se chama presbiteriana, se chama Assembleia de Deus, se chama metodista. Esse é o aspecto visível da igreja de Cristo, composta de pessoas de salvos, de irmãos em Cristo, que confessaram Jesus como seu Senhor e que andam numa vida reta de obediência ao Senhor. A igreja invisível inclui todos os que professam a fé cristã e dão evidência dessa fé em sua vida. Não basta professar a fé, é necessário também demonstrar as evidências dessa salvação, né? A Bíblia nos traz alguns aspectos disso, não é o ponto, nós não estamos falando da doutrina da salvação, mas a palavra do Senhor nos orienta assim, que não somente a profissão da fé é aquilo que vai nos demonstrar como cristãos, mas uma fé consubstanciada pelas suas ações, comprovadas pelas suas ações. Tá? O terceiro aspecto da natureza da igreja que eu apresento para vocês é que a igreja é local, porém também é universal. No Novo Testamento, comunidade localizada em casas era considerada igreja. Olha só, vamos começar do caminho menor para o maior. Hoje nós tratamos igreja como esse agrupamento maior que nós temos, né? O agrupamento grande, que nós nos reunimos num local específico, numa entidade jurídica, uma pessoa jurídica. A igreja é um estabelecimento da pessoa jurídica. Ela tem o seu CNPJ, ela tem um prédio próprio alugado, ela tem o seu patrimônio. Nós temos isso como igreja, mas nem sempre foi assim. Vamos começar do menor para o maior. Paulo compreende como igreja o que inicialmente? Grupos pequenos de pessoas. Olha o que ele diz para nós lá em 1 Coríntios 16, 19. Áquila e Priscila o saúdam afetuosamente no Senhor. E também quem? A igreja que se reúne na casa deles. Paulo considerou que aquelas poucas pessoas que se reuniam na casa dos irmãos, da irmã Priscila e do irmão Áquila, eram a igreja do Senhor. Não que faziam parte, também eram a igreja do Senhor. Esse grupo pequeno de pessoas que ali se reunia era considerado como a igreja do Senhor. Não é curioso que Paulo dá tanta ênfase para esta igreja e escreve uma carta aos irmãos, aos coríntios, ou seja, a igreja que se reunia na cidade de Corinto, que é o quê? Era essa igreja que nasceu, que estava ali na casa dos irmãos, da irmã Priscila e do irmão Áquila. Mas não apenas isso, Paulo não trata somente isso como igreja. Olha ali, a comunidade que se reúne na cidade também é igreja. Agora nós expandimos, chegamos num espaço um pouco maior. Não mais apenas exclusivamente a casa de Áquila e Priscila. Na sequência do texto, Paulo diz assim, ó, no começo, né? Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Então Paulo compreendia que um grupo maior de pessoas, da qual os que se reuniam na casa de Áquila e Priscila faziam parte, também é a igreja de Cristo. Não deixe de ser a igreja de Cristo. E um grupo maior de uma região. Olha lá, quando Lucas escreve, está narrando o Atos dos Apóstolos, 9:31, ele diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Significa que a igreja de Cristo, que estava localizada em todos esses ambientes do Império Romano, estava vivendo um período de paz. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então Paulo compreende aqui que igreja pode ser um grupo pequeno de pessoas reunidas em um lugar, que igreja pode ser um grupo maior de pessoas reunidas em um local que não seja numa casa, e que igreja pode ser
essa agremiação de várias pequenas igrejas reunidas em uma região. Paulo compreende que tudo isso pode ser considerado como igreja do Senhor. A comunidade de todo o mundo são chamados de igreja. E aí nós temos Paulo escrevendo aos Efésios, onde ele diz: Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então o arranjo eclesiástico utilizado nas Escrituras, ele serve para definir como igreja como um pequeno grupo reunido numa casa, uma igreja, um local maior que ocupe, que consiga abranger mais pessoas. Para nós, no nosso ambiente, um local com CNPJ, com prédio, com patrimônio, com equipamento de som. Paulo entende que isso é igreja. Ele entende que um grupo de igrejas localizado numa região também é a igreja do Senhor. E por fim ele entende que todo o povo de Deus reunido na terra é compreendido como igreja do Senhor, da mesma forma. Tá certo? Então observe. Isso é importante de compreender bem isso, porque tem um mito que nós vamos tratar no final. Um mito pelo qual as pessoas refutam as igrejas. Observe a importância do agrupamento. Tem muitas pessoas que dizem o seguinte, e o período de pandemia foi interessante, ao menos na minha visão, que conseguiu trazer luz sobre esse pensamento. Tem muita gente que vai dizer assim: eu não preciso estar afiliado numa igreja para ser para ser parte da Igreja de Cristo. Eu não preciso fazer parte da IBR, da IBN, para ser parte da Igreja de Cristo. Eu sou igreja aqui na minha casa, eu sou igreja aqui. Aí a gente vai compreender que a Bíblia caminha num ponto totalmente diferente. Que a Bíblia caminha num ponto de que a igreja do Senhor existe a partir do momento em que as pessoas estão agrupadas, seja nesse grupo aqui, seja naquele grupo lá, que é importante que os membros da igreja do Senhor estejam juntos. A gente vai observar nas metáforas, metáfora do corpo, metáfora da noiva, a gente não tem uma cabeça separada de um braço, a gente não tem um pé separado de um tronco. A partir do momento que você separa a perna de um tronco, a perna morre, o tronco permanece vivo, mas a perna morre. Então a gente percebe que o agrupamento de pessoas é um elemento fundamental e indispensável para demonstrar ao mundo o que é a igreja. E qual é o lugar, meus irmãos? Eu pergunto para vocês, qual é o lugar nessa terra em que a gente encontra tantas pessoas diferentes, de profissões diferentes, de classes sociais diferentes, de níveis educacionais diferentes, de fortunas diferentes, reunidos no mesmo lugar, cantando uma mesma canção, com as mãos erguidas para o mesmo Deus, que não é uma igreja do Senhor. Não existe um outro lugar capaz de juntar pessoas tão diferentes no contexto terreno, mas tão similares no seu contexto espiritual, que tem a mesma alma resgatada pelo mesmo Senhor, que ama o mesmo Deus, que se entrega da mesma forma, que olha para o mesmo caminho. Essa é a importância da igreja. Hebreus nos diz que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Desde Hebreus a gente já vê que tem o costume do fenômeno do desigrejado, pessoas que acreditam que é capaz de ser a igreja sem estarem ligados ao corpo, sem estarem ligados à cabeça. A Bíblia nos demonstra que o caminho não é esse, mas isso é um assunto mais adiante. Tá ok? Vamos ver agora algumas metáforas que a palavra do Senhor nos traz para a igreja. E a primeira metáfora que eu trago aqui, é lógico, a Bíblia traz várias metáforas, não tem como a gente falar de todas elas, portanto, eu vou falar aqui com vocês de apenas algumas. A primeira metáfora que ele traz é de povo. Ele trata a igreja do Senhor como o povo de Deus. Segundo Coríntios 6,16, Paulo diz assim: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui nós vemos a iniciativa divina em escolher o seu povo. Não fomos nós que nos reunimos e dissemos assim: vamos eleger um Deus. É Deus que disse: criarei para mim um povo. Então nós vemos esse objetivo, essa expressão utilizada. A igreja é constituída do povo de Deus. O povo de Deus em todos os tempos. Você vai imaginar que no dia que você se encontrar com o seu Salvador, seja por ele vir até nós ou por nós sermos levados até ele, nós estaremos diante de povo de Deus de todas as eras. Povo de Deus de todos os tempos. Desde o ano 1 da criação até o dia que nós fomos levados ao Senhor. Pessoas com milhares de anos de diferença, porque todos fazem parte do povo de Deus. Tá certo? A igreja é constituída do povo de Deus. Deus não escolheu uma nação existente.
Deus não elegeu uma nação existente, Deus não olhou no mapa mundi daqueles dias e falou assim, eu vou escolher essa nação para mim. Deus criou um povo para ser seu. Nós vemos que Deus escolheu um homem, Deus escolheu Abraão, um homem que vivia numa cidade extremamente idólatra, chamada Ur, da terra dos caldeus. E a partir deste homem, Deus construiu para si um povo. A partir desse homem, Deus determinou que a descendência desse homem seria tamanha quanto são as estrelas do céu ou a areia do mar. Deus determinou que a partir dele, da sua linhagem que viria através do seu filho Isaac, ele construiria um povo. Mais tarde, ele determinou que essa linhagem não seria exclusivamente de Isaac, mas a partir do seu filho Jacó, porque o seu filho Esaú não fez parte dessa linhagem. A partir de Jacó nós temos esse povo construído por Deus. Que lá no Novo Testamento, a partir da morte do Senhor Jesus Cristo, nós que somos os gentios e que não fazíamos parte desse ramo familiar, somos incluídos, somos adotados. Portanto, agora somos também povo de Deus. Tá? Esse conceito é ampliado para abranger os gentios. Essa breve introdução que eu tracei para vocês. Então nós temos Deus constituindo o seu povo a partir do Antigo Testamento. Nós temos Deus constituindo o seu povo a partir de Abraão, através do seu filho Isaac, e através do filho de Isaac chamado Jacó, que mais tarde passou a se chamar Israel. Deus construiu esse povo. Daí surgiram as 12 tribos. Esse povo herdeu a terra, esse povo construiu a terra, esse povo construiu o templo, esse povo construiu uma civilização. Depois de diversas guerras, depois desse povo ter sido dissipado pelo mundo, ter espalhado pelo mundo, sobrou quem? Sobrou a tribo de Judá, que é de onde originou a expressão judeus. Não é isso? Os judeus que nós conhecemos hoje são da tribo conhecida de Judá. Então, nós fomos inseridos isso a partir da morte do Senhor Jesus. Nós temos um conflitozinho que existe entre o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, onde aparentemente o apóstolo Pedro tinha um receio de receber os gentios, mas o apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios, confronta o apóstolo Pedro, demonstrando que os gentios fazem parte da nova aliança, da aliança que foi estabelecida pela morte de Cristo. Aí nós somos incluídos, nós os gentios somos incluídos nessa nova aliança. Então este conceito de povo de Deus nos acolhe, nos abrange. Nós também somos povo de Deus. Olha lá, Romanos 10, 12 e 13. Pois não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que o invocar, o nome do Senhor Jesus será salvo. Por que é interessante esse texto em Romanos? Quando Paulo escreveu a sua carta aos romanos, à igreja de Roma, aquela igreja estava passando por um problema de facção, de divisão. Por quê? A igreja de Roma foi estabelecida por judeus. Judeus convertidos a Cristo estabeleceram aquela igreja. Contudo, um imperador chamado Cláudio expulsou os judeus de todo o Império Romano. Essa expulsão demorou um curto espaço de tempo. Mas enquanto esses judeus não estavam nos domínios do Império Romano, os gentios tomaram conta da igreja e passaram a administrar essas igrejas. Mais tarde, foi autorizado aos judeus retornarem às suas cidades que estavam sob o governo do Império Romano. E os judeus retornaram para a igreja de Roma também e queriam exercer a primazia. Meio que dá aquela famosa carteirada. Nós somos judeus, nós somos o povo de Deus. Por isso nós precisamos administrar, liderar essa igreja. E é aí onde Paulo diz, olha só, não há diferença entre judeus e gentios. O mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos. Observa aqui, todos. E depois ele vai concluir. Pois os que invocam, todos os que o invocam, porque todo aquele que o invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Não há mais diferença entre judeu e gentio. Todo o que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. A gente observa que essa revelação do ser de Deus vai se ampliando conforme as Escrituras vão caminhando, até que a gente tem a sua expressão máxima na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda metáfora que eu apresento aos irmãos é a metáfora do corpo de Cristo. A gente vê a linguagem antropomórfica das Escrituras demonstrando, através do que a nossa mente contempla, do que a nossa mente conhece, do nosso corpo, quem é a igreja do Senhor Jesus. Então ele diz para nós aqui, Efésios 1, 22 e 23, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ora, Deus é Espírito, né? Então Deus não tem essa forma humana que nós temos, apesar de algumas doutrinas defenderem essa
essa interpretação, eu acho um pouco temerário a gente pensar dessa forma. O fato é que Deus é espírito, importante é que seus adoradores o adorem em espírito. Portanto, sendo espírito, Deus não tem esse morfo que nós temos, esse formato que nós temos. Antropomorfo é forma de homem. Deus não tem essa forma. Contudo, para que isso coubesse no nosso cérebro limitado, as Escrituras usam a linguagem chamada de linguagem antropomórfica para a gente compreender. Então ele diz, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas, para que a igreja, que é o seu corpo, Paulo está falando de quem? De Jesus Cristo. A igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Paulo apresenta a igreja como o quê? Como o corpo de Cristo. Apresenta Cristo como o cabeça e a igreja como o seu corpo. Então olhe para o seu próprio corpo, olhe para si no espelho. Representa Jesus como a cabeça e nós como os seus membros. A cabeça como o centro nervoso, como o centro cognitivo, como o centro que determina todo o funcionamento do nosso corpo, que determina se minha mão vai coçar minha cabeça, vai coçar minha orelha, vai tapar os meus olhos. É a mente, é a cabeça que faz isso. Então, quando Paulo está tratando isso, ele não está tratando de todo esse conjunto, está tratando da mente, que possui a capacidade de decisão, a capacidade de juízo, possui a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Paulo está tratando isso como o Senhor Jesus. Aquele que tem em si a capacidade de ver, de nos direcionar para o caminho correto. Aquele que ouve, aquele que fala. Então, o Paulo está apontando para essas características humanas para demonstrar para nós quem é o nosso Senhor Jesus e quem nós somos nele. Paulo continua dizendo lá nos Coríntios, né? Ora, vocês são o corpo de Cristo, mais uma vez, o corpo de Cristo. E aqui Paulo amplia. E cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. O que Paulo diz? A igreja celestial de Cristo, de todos os tempos, essa igreja é o corpo de Cristo. Todo esse povo reunido é o corpo de Cristo. Mas nós individualmente fazemos parte desse corpo. Significa dizer para nós que fora deste corpo nós não temos sentido de ser. Fora desse corpo nós não somos igreja de Cristo. Porque a compreensão de ser igreja faz parte da compreensão de fazer parte de um corpo, de estar integrado a um corpo. Logo, se o meu dedo decide criar uma rebeldia contra mim e falar assim, eu não faço mais parte do Cassandro, eu quero viver sozinho, eu continuo sendo Cassandro sozinho, e meu dedo é arrancado do meu corpo, ele apodrece e perde a sua vida. Não tem função de ser. Essa é a razão, é a relação que Paulo apresenta para nós aqui, como individualmente integrantes de um corpo maior. Não somos nós que somos maiores. E isso é complicado. Por quê? Porque o século XXI trouxe um individualismo muito presente, muito forte, onde Cristo não é mais o eu sou eu mesmo. O Cassandro é o eu sou, não mais Jesus. Então eu tento olhar para o Evangelho a partir de mim. Eu tento ver o Evangelho a partir de mim. E se você observar, eu espero que você não tenha essa prática, mas o que você encontra de pregadores de YouTube tendo o evangelho autocentrado, autorreferente, em que a pessoa, o ser humano, o antropos é o centro de todas as coisas e não o Cristo é o centro, é assustador. E muita gente tem caminhado para isso. Por que tem caminhado para isso? Porque deixou de fazer parte do corpo de Cristo. Quando você faz parte do corpo de Cristo, você é guiado pelos olhos de Cristo, pela mente de Cristo, pelos ouvidos de Cristo, pela boca de Cristo. Se você resolveu se destacar desse corpo, você vai ser guiado por qualquer outro corpo, por qualquer outra mente, por qualquer outro pensamento. Então, a imagem enfatiza a ligação entre a igreja, que é o grupo de crentes, e Cristo. Esse elo que há entre os dois. Cristo é a cabeça do corpo. Os crentes são os seus membros. Cristo é a cabeça, nós crentes fazemos parte destes membros, mas nós não somos o corpo, nós fazemos parte deste corpo. O corpo é a igreja, tá? A igreja universal de Cristo. Não aquela universal do reino de Deus, a igreja universal, corpo de Cristo. Os membros só têm vida enquanto estão ligados no corpo. Um membro fora do corpo não possui vida. Como a cabeça governa o corpo, Cristo governa a igreja. Você com certeza nunca viu uma pessoa caminhando para um lugar e a sua perna querendo caminhar para o outro, o seu braço querendo ir para outro lugar. Não, é a cabeça, o sistema nervoso central que determina para onde os membros vão se movimentar. Assim é Cristo, assim deve ser Cristo e assim nós devemos nos comportar dentro desse corpo de Cristo, tá? O corpo é composto de membros úteis com finalidades definidas. A gente precisa lembrar disso quando a gente for tratar do tema de dons, né? Não cabe aqui, não é o ponto, mas a gente vai tratar, se você vai observar o tema de dons,
existem poucos dons que muita gente quer exercitar, né? O Paulo trata o próprio tema do corpo de Cristo quando ele vai falar dos dons, que assim como são muitos os membros do corpo, são muitos os dons dados à igreja, e que cada um tem o seu. Então a mão não precisa querer ser o pé não precisa querer ser o olho, cada um tem o seu dom, cada um faz parte desse corpo e cada um é digno diante do Senhor exercitando o dom que o Senhor nos concedeu, tá bom? O corpo como uma comunhão genuína, um profundo sentimento e compreensão mútua. É esse corpo de Cristo bem ajustado, o próprio Paulo fala, né? Como esse corpo bem ajustado, totalmente refinado, unido, que vive para a glória do Senhor. Esse é o corpo de Cristo. A terceira metáfora que eu trago para vocês é a metáfora da noiva de Cristo, a noiva do casamento, a metáfora do casamento. E eu particularmente penso que a metáfora do casamento talvez seja uma das mais plenas. Nenhuma metáfora é completa, nenhuma delas é completa. A gente não consegue encaixar toda a nossa fé em nenhuma das metáforas, porque as nossas metáforas são muito menores que a nossa fé, ou que a fé que o Senhor nos concedeu. Mas se fosse para eleger uma daquelas que talvez exerça maior completude, eu acho que quando se trata de cuidado, de amor, de zelo, de fidelidade, a metáfora do casamento é a melhor para a gente compreender isso. Aliás, eu acho que o casamento, na verdade, é uma metáfora da relação de Cristo com a sua noiva. Eu acho que talvez seja isso. Eu acho que o casamento é essa metáfora que demonstra para o mundo qual é a relação de Cristo com a sua noiva. Óbvio, lógico, nós estamos falando de casamentos funcionais, não casamentos disfuncionais. Nós estamos falando daquele casamento em que o marido ama a esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, que é capaz de morrer por ela, que a respeita, que a dignifica, que a louva, que a abençoa, que a incentiva. E ao mesmo tempo estamos falando daquele casamento em que a esposa é submissa ao marido, assim como o Senhor estabelece para nós na carta de Paulo aos Efésios. Não estamos falando daqueles casamentos disfuncionais, em que a violência, a desrespeito, a insubmissão, não. Casamentos tais quais o que a própria Escritura nos ensina. E olha só, Efésios 5, de 25 a 27, Paulo diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Depois João escreve no Apocalipse: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, a sua noiva já se aprontou. Olha aí, olha o panorama de marido que o Paulo apresenta como sendo nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que amou, que se sacrificou para santificá-la, para torná-la santa. Significa que essa igreja não era santa, significa que esse povo não era santo. Nós vamos lembrar que lá no Antigo Testamento, o profeta Oséias, que profetizava no Reino do Norte, recebeu de Deus uma ordem de se casar com uma prostituta. Olha que coisa dolorosa para um homem casar-se com uma prostituta, sabendo que aquela prostituta foi usada, abusada, humilhada por diversos homens, que ela teve a sua dignidade roubada, que ela teve a sua honra roubada, despedaçada, a sua pureza destruída, que ela hoje está ferida, machucada, com doenças, sem dignidade, sem respeito. E o Senhor mandou que Oséias se casasse com aquela prostituta, numa simbologia do próprio Senhor Jesus com a sua noiva Israel, que já havia se prostituído com inúmeros deuses, que havia entregado a sua dignidade, a sua honra. Mas Cristo, como o Senhor dessa igreja, ele se casa com essa noiva, mas antes de se casar com essa noiva, ele se sacrifica por ela para limpá-la, para santificá-la, que é o que o texto diz, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a sua palavra. O Senhor Jesus não se casa, ele não se casará com uma noiva suja, com a noiva impura. Antes desse casamento, o texto nos diz que ele limpa essa noiva com o poder da palavra, com a sua palavra. Ele limpa, ele se sacrificou, ele morreu para limpar essa noiva, para lavar essa noiva, para dar dignidade a ela. De modo que o Senhor Jesus, quando se casa e quando aceita essa noiva que é uma antiga prostituta, ele dá dignidade, ele coloca o seu nome nela, ele coloca a sua marca nela, ele coloca a sua proteção nela, ele a coloca debaixo dos seus braços, não como um opressor ou como um patriarcalista, como a gente vê muita gente falando hoje,
mas como um cuidador, um protetor, aquele que é capaz de morrer para que ela continue sendo santificada e seja ao final salva. Esta é a metáfora mais plena que eu entendo sobre a proteção de Cristo com a sua noiva. E é isso que Paulo nos apresenta. Cristo como o noivo e a igreja celeste de Cristo como a noiva. Cristo estabeleceu um compromisso de resgate com a sua noiva. Cristo prometeu que resgataria sua noiva. Assim como a noiva, a igreja deve ser pura. Mas a igreja não consegue purificar-se a si mesma, assim como a noiva suja, a prostituta não consegue purificar-se a si. Ela precisa do seu noivo que a limpe. E é esse o trabalho que Cristo fez. Cristo exige da sua noiva um relacionamento exclusivo. Essa noiva que foi resgatada do adultério, da prostituição, ela agora é exclusiva do seu noivo. Ela não mais se prostitui com outros homens, ela não mais serve a outros deuses, ela não mais ama outros homens. Ela serve, ela ama ao Senhor Jesus, de quem foi resgatada, por quem foi resgatada, por quem ela foi salva. Tá ok? Agora caminhando para o final, meus irmãos, nós vamos falar sobre alguns mitos em relação à igreja. Algumas dificuldades de compreensão, e muitas vezes não dificuldade de compreensão, muitas vezes uma intenção, um modo doloso de se ofender a igreja de Cristo. São vários mitos que o nosso material nos traz, mas eu não tenho tempo para tratar todos. Então eu vou falar aqui de apenas 3 mitos com relação à igreja. O primeiro mito é o mito da irmandade. Eu vou explicar para vocês. O texto que se utiliza para confabular sobre o mito da irmandade é o texto de Mateus 18:20. É o texto que diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Meus irmãos, esse mito da irmandade é um que vê a igreja como qualquer reunião espiritual entre cristãos. Ele é reforçado pelo movimento de igreja sem placas. Olha só, o mito da irmandade ele não compreende a institucionalidade da igreja. Ele defende que a igreja de Cristo não é institucional, que ela não tem placas, que a igreja de Cristo não pode ser regida por uma pessoa, por um pastor. O supremo pastor é o Senhor Jesus Cristo. Logo, se eu me reunir com uma outra pessoa aqui, eu sou a igreja de Cristo. A gente observa que isso já não coaduna muito com o que as Escrituras nos diz, porque não tem nenhum tipo de espírito de humildade nisso, de submissão. Isso existe uma aparente rebelião, rebeldia de fato, contra aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu. Então esse mito, ele diz para as pessoas assim: você não precisa fazer parte de uma igreja institucionalizada. Nós somos igreja, e nós somos igreja onde nós estivermos. É difícil compreender isso até pelo aspecto dos dons, né? A palavra do Senhor diz que os dons que nós temos servem para abençoar os outros. Aí você pensa, se você tem um dom de ensino, mas ao mesmo tempo você entende que ser igreja, você é igreja na sua casa, você vai exercer o dom para quê? A quem você vai ensinar? Você tem o dom de misericórdia, mas ao mesmo tempo você entende que não, você não precisa estar numa igreja, você vai ser crente na sua casa. Quem vai ser beneficiado com o seu dom de misericórdia? Assim também é qualquer outro tipo de dom. O dom de pastoreio vai pastorear quem, se você está sozinho na sua casa? Enfim, nós vemos diversas dificuldades para esse mito. Por isso que o conteúdo nos trata como mitos em relação à igreja. A igreja de Cristo é essa igreja composta de salvos em todos os tempos, na sua expressão invisível. Contudo, na sua expressão visível, ela é sim esse agrupamento de pessoas. Seja um pequeno grupo estabelecido numa casa, seja uma igreja maior como a IBR, como a IBN, mas é um grupo de pessoas que se reuniram com o propósito de adorar a Deus. Vamos fazer rapidamente um exercício para a gente compreender de que forma isso é complexo. Um grupo de pessoas define assim: um grupo de pessoas não, eu falo assim, não, eu acho que eu não quero mais fazer parte da IBN, igreja sou eu, vou viver sozinho. Começo na minha casa, me reúno com outras pessoas, com a minha família. Inicialmente eu, a minha esposa, as minhas filhas, a gente toca, a gente canta, a gente prega para nós. Aí de repente uma pessoa fala: você faz culto na sua casa, eu posso ir? Eu falo: pode vir. Essa pessoa vem e traz consigo mais 2 ou 3 pessoas. De repente a gente tem um grupo maior de pessoas do que a minha casa suporta. Aí o que a gente fala assim? Não, pessoal, está ficando difícil, a gente precisa escolher um lugar que seja grande. Tá, vamos alugar uma sala. Então tudo bem, nós vamos alugar uma sala. Aí a gente fala assim: tá, que CPF vai ser usado para alugar essa sala? Aí nem todo mundo: não, eu não quero colocar o meu CPF, não quero. Ninguém quer se vincular nessa conta. Aí a gente fala: não, vamos criar um CNPJ. O contrato vai ser no CNPJ, a gente cria um CNPJ e contrata aquele espaço. Aí tem gente demais, eu não consigo ouvir você falar, vamos comprar um som.
Ah, vamos comprar um microfone, vamos comprar um violão. Ah, tá, e a gente precisa pagar a conta de luz. Quem vai pagar? Não, eu não vou pagar sozinho se todo mundo está participando. Ah, então vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos fazer uma oferta. Meus irmãos, esse arranjo novo que nós estamos vendo é o quê? É uma igreja. É uma igreja. É lógico que a Bíblia não vai falar de CNPJ, a Bíblia não vai falar de aluguel, não vai falar de água, de luz, a Bíblia não vai falar disso. A Bíblia não se propõe a tratar todos os problemas temporais. Mas o fato é que são o CNPJ, a razão social, o nome, que são elementos fundamentais, essenciais para o funcionamento de uma igreja. Logo, o mito com relação à igreja, o mito da irmandade, é um mito falacioso, que não deve ser considerado sério. Tá? É uma visão distorcida pelo individualismo. Ou seja, o que existe no mais profundo das pessoas que defendem a irmandade, ou seja, eu posso ser crente sozinho, ou eu sou crente, eu sou corpo de Cristo quando eu estiver com mais uma ou mais outra pessoa, isso vem no mais profundo ser, meus irmãos, isso vem de uma profundidade maior, que é de uma rebeldia do nosso coração, de um individualismo, de eu querer viver exclusivamente para mim, de eu não querer prestar contas para ninguém, de eu não querer me colocar debaixo do cuidado de um pastor, de eu não querer colocar os meus problemas diante de uma comunidade. Isso me faz querer viver individualmente. Sendo que o propósito da igreja é esse compartilhar, onde nós, pessoas feridas, encontramos outras pessoas feridas e compartilhamos as nossas fraquezas e o nosso Pai, que é maior que todos nós, nos abençoa. Isso é comunidade, de pessoas salvas por Cristo. O segundo mito é o mito da igreja original. Vamos ver. O mito da igreja original é uma visão deturpada do primitivismo religioso. Ele reconhece como legítima apenas a igreja do primeiro século. Ele identifica a igreja primitiva como a igreja perfeita e ideal. Olha só qual é o mito do primitivismo, da igreja original. É aquela pessoa que diz assim, não existe mais igreja santa ou igreja pura. Não existe mais igreja. A igreja que existia é a igreja do primeiro século. Era a igreja primitiva. Talvez você tenha ouvido já algumas vezes falar isso. Ah, a igreja boa é a igreja primitiva. Não existe mais igreja como igreja primitiva. Então, por isso que eu não frequento a igreja. Meus irmãos, nunca houve na história da igreja uma igreja terrena que não tivesse problemas. Nunca houve. Vamos pegar a primeira igreja, a igreja de Atos. Atos no capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus vem. Atos 3, 4, 5 e 6, quando a igreja é instituída. Nós temos ali o primeiro problema. A gente costuma falar da instituição dos diáconos, né? Coisa linda, um texto lindo, fabuloso. Mas a gente vai lembrar que os diáconos só foram instituídos em resposta a uma dificuldade que a igreja tinha. Por quê? Porque as viúvas dos cristãos helênicos ou dos cristãos gregos estavam reclamando que elas estavam recebendo menos comida que as viúvas dos judeus. Então os apóstolos falaram assim, a gente não pode entrar nessa confusão, a gente tem que tratar dos temas da doutrina. Vamos escolher pessoas que vão servir às mesas. Então já observa que desde o primeiro século já havia conflito nas igrejas. Vocês estão entendendo? Como é que chegou a informação de que as viúvas dos helenistas estavam reclamando? Porque uma falava com a outra. Ah, você está vendo que a viúva do fulano lá recebeu mais comida que a gente? Não, não. Aquele grupo de pessoas se reúne, já faz uma associação, se fosse nos tempos modernos seria um sindicato. Então as pessoas já tinham problemas. E a gente vê que não foi só na igreja, na primeira igreja, na igreja de Jerusalém. Olha só alguns exemplos. A igreja de Corinto tinha um problema com imoralidade. Tinha filho que dormia com a sua madrasta na igreja de culto. Isso não era um problema da igreja? Era um problema da igreja primitiva, igreja do primeiro século. A igreja de Colossos tinha um problema doutrinário sério, que era o problema do gnosticismo. Era uma cristologia fraca. As pessoas eram tendenciosas a acreditar que Jesus era uma alma, que Jesus não era alguém físico, não tinha uma matéria. Eles tendiam a acreditar que para conhecer Jesus tinha que ter um conhecimento muito superior, que Jesus se revelava apenas a poucas pessoas. Esse era o gnosticismo que estragava aquela igreja de Colossos. A igreja de Éfeso, quando o João escreve o Apocalipse, a revelação da igreja de Éfeso é que a igreja que abandonou o primeiro amor, era a igreja fria, que tinha deixado Jesus. A igreja de Roma tinha conflito entre os conflitos étnicos, entre os judeus e os romanos. A igreja de Pérgamo era a igreja que admitia falsos mestres, falsos ensinos, que sofria de imoralidade sexual. A igreja de Tiatira era uma igreja que admitia a idolatria e a imoralidade sexual. Veja só, em que momento da história da igreja a igreja terrena não teve problemas? Em todo momento. Em todo momento. Meus irmãos, nós recebemos na igreja, nesse período de pandemia, na nossa igreja, recebemos muita gente. Muita gente. Nós não tínhamos estrutura para receber todas as pessoas. Pessoas que, na sua maioria, vieram de outras igrejas. E que chegaram na nossa igreja e disseram assim, poxa, a gente veio da igreja tal, mas lá a gente não gostava porque tinha isso, lá tinha esse.
Ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que, ao longo da história, saíram da nossa igreja e foram para outra igreja, e que disseram a mesma coisa. E o que nós dizemos para as pessoas que chegam na nossa igreja? Meus irmãos, nós não somos perfeitos em nada. Você vai encontrar problemas conosco também. Contudo, nós temos o propósito de resolver os problemas. Nós temos o propósito de ser igreja. Igreja na terra é feita de pessoas. Pessoas têm os seus problemas. Então a gente não consegue separar o problema das pessoas. Mas o propósito é que todos vamos crescendo, aperfeiçoando, abandonando os nossos pecados, abrindo o coração para Deus e sendo transformados à imagem do Senhor. Isso é a igreja. Enquanto a igreja existir, ela vai enfrentar essas dificuldades. E o último mito é o mito da igreja como doutrinária. É uma igreja que defende a superintelectualização da fé, que abandona o elemento que nos faz sentir a presença do Senhor Jesus, o elemento que nos faz ser movidos pelo Espírito de Deus. Esse tipo de igreja, olha só, ela busca incessantemente a pureza da doutrina através do Evangelho, mas faz parte de uma visão deturpada da doutrina de Cristo. Ela busca a verdade de novas e ocultas, busca verdades novas e ocultas das Escrituras. Nos Estados Unidos é muito comum, no Brasil é pouco comum, mas tem nascido. Igrejas que partem de um entendimento peculiar e especial do seu líder, do seu pastor. Pessoas que em um determinado momento entenderam que tiveram uma nova revelação. E essa nova revelação é a verdade do Senhor. Para isso, criam-se doutrinas humanas, criam-se dogmas humanos, criam-se usos e costumes, criam-se muitas regras que a palavra do Senhor não nos diz. Uma forma de intelectualizar a fé, de tentar compreender que através do conhecimento excessivo a gente vai alcançar a salvação, muito parecido com o gnosticismo que afetava a igreja de Colosso. Então, isso não é igreja, assim como a igreja doutrinária, exclusivamente doutrinária que é essa, assim como a igreja que busca o mito de que a igreja primitiva era melhor que essa. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja feita de pessoas pecadoras, contudo pecadores redimidos, que buscam no Senhor Jesus Cristo o aperfeiçoamento, buscam no Senhor Jesus ser cada dia mais parecido com Ele. Não é isso que Paulo falou aos Efésios, que o Senhor Jesus purifica a igreja, Ele lava a igreja, é o Senhor Jesus que nos lava, nós como igreja, nós somos purificados, somos lavados pelo sangue do Senhor Jesus, nós somos purificados pela palavra que o Senhor nos dá, é essa palavra que vai tirando a sujeira que está em nós, e assim, nós como corpo podemos nos unir aos outros, unirmos uns aos outros, sermos corpo e igreja de Cristo, e trabalharmos para que essa igreja seja conhecida e divulgada no mundo, que o Evangelho do Senhor Jesus avance. Meus irmãos, essa é a primeira aula, eu espero que você tenha sido abençoado, e na segunda aula nós vamos retornar aqui. Se tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp, o meu WhatsApp está ali no grupo, eu vou tentar esclarecer essas dúvidas aí, individualmente. Se tiver alguma dúvida muito recorrente, a gente trata na próxima aula. Que o Senhor Jesus te abençoe com poder e graça em nome de Jesus. Amém. Seminário Strong. Conhecer para viver.